Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa controvérsia que está bem no centro do debate político brasileiro, sabe? Vamos explorar aquela linha que às vezes é quase invisível entre o poder do judiciário e o campo da política. A análise que a gente traz aqui se baseia em fontes que apontam para um confronto com consequências bem sérias para a nossa democracia. Aliás, se é esse tipo de análise, assim, direto ao ponto que interessa, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Para a gente ter uma ideia da dimensão do que está em jogo, vamos começar com essa frase. Ela saiu num editorial do jornal O Estado de São Paulo e foi destacada na fonte que a gente usou. Ela resume tudo, né? De um lado, a liberdade de quem vota. Do outro, a intervenção de um juiz. Ok, vamos ao que interessa. Tudo começa com uma ação bem específica que acabou sendo o estopim de toda essa discussão. O que deu pontapé inicial foi justamente este inquérito. Ele está apurando um suposto crime de calúnia cometido pelo senador Flávio Bolsonaro. E por quê? Por causa de um post que ele fez numa rede social associando o presidente Lula ao líder venezuelano Nicolás Maduro. E o que é bem interessante, e a fonte faz questão de sublinhar, é que essa ação não é um caso isolado, sabe? Muito pelo contrário, ela parece seguir um precedente que já está sendo estabelecido. Em um outro processo, movido pela deputada Tabata Amaral, o ministro Moraes já tinha votado pela condenação do Eduardo Bolsonaro por difamação. Um caso com contornos bem parecidos de críticas políticas. Isso sugere, então, um padrão de conduta, o que torna a situação de agora ainda mais significativa. Agora vamos avançar um pouco e ver como as coisas se conectam. O ponto crucial aqui é um mecanismo legal que pode, de repente, transformar um processo por crime contra a honra numa arma eleitoral poderosíssima. Pois é, estamos falando da famosa Lei da Ficha Limpa. A regra dela é bem direta. Se um político for condenado criminalmente por um órgão colegiado, como por exemplo o plenário ou uma das turmas do Supremo, ele se torna inelegível. Simples assim. Então, de uma hora para outra, o caminho para tirar um político da disputa se torna, como a análise da fonte aponta, perigosamente simples. Uma declaração que poderia ser só parte do jogo político vira uma acusação de crime. Se essa acusação leva a uma condenação por um colegiado, a consequência eleitoral é automática e, claro, drástica. Isso tudo nos leva à pergunta central que a fonte levanta. Esse padrão está sendo aplicado de forma igual para todos os lados do espectro político? Esse quadro aqui deixa bem claro o argumento da fonte sobre um suposto duplo padrão. De um lado, o post do Flávio Bolsonaro, que, rapidinho virou um inquérito no STF. Do outro, a fonte nos lembra que o Lula chamou o então presidente Bolsonaro de genocida. Uma acusação, vamos combinar, pesadíssima, sem que isso gerasse uma consequência judicial parecida. A fonte então questiona o seguinte: olha, discurso político pesado não é novidade nenhuma no Brasil. Acusações fortes sempre fizeram parte do jogo. A grande pergunta é, por que o judiciário resolveu intervir com essa força toda e justo agora? Então, qual seria a razão por trás dessas ações, de acordo com a análise que a gente está trazendo da fonte? A análise especula algumas possíveis motivações, e é importante deixar claro, são interpretações, ok? Elas vão desde criar uma cortina de fumaça para outros assuntos, como as denúncias ligadas ao Banco Master, até fortalecer a imagem pública do ministro ou reativar a polarização para blindar o tribunal. E até, quem sabe, criar uma peça de pressão política para o futuro. E agora vamos para o alerta final que a fonte nos traz, focando no que tudo isso significa para o nosso processo democrático como um todo. E aqui a gente chega no ponto mais sensível: a percepção de independência do judiciário. A análise sugere que, ao atuar de uma maneira que parece tão alinhada aos interesses do governo, o STF corre um sério risco de ser visto não como árbitro imparcial, mas sim como um braço do poder executivo. E essa não é uma preocupação que existe só aqui dentro, viu? A fonte cita o jornalista Glenn Greenwald para mostrar que observadores internacionais também estão de olho, enxergando um dano real à democracia se um candidato for retirado da corrida eleitoral por uma decisão judicial como essa. E com isso, a gente fecha com uma pergunta que fica no ar. A análise de hoje nos coloca diante de um dilema: até onde a justiça pode ir para proteger a honra de figuras públicas sem que isso se transforme numa forma de controlar o que pode ou não ser dito no calor do debate político. Debate esse que é o coração de qualquer democracia. A resposta para essa pergunta, sem dúvida, vai definir muito do futuro do país.